Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje eu converso com o jovem cientista político Geelison Silva. Ele é formado em Ciências Sociais pela Unimontes, é doutorando em Ciências Políticas pela UFMG e acaba de entrar para o Rotary Club Montes Claros Leste. Ele é de Brasília, de Minas. Geelison, eu queria que você começasse a nossa conversa hoje mostrando para a gente, para os telespectadores, o que é um cientista político e o que a gente precisa estudar para ser considerado um cientista político. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, Feli. É um prazer estar aqui e um abraço a todos que estão assistindo esse programa. Essa é uma pergunta muito interessante que a gente, cientista social, é constantemente chamado a responder, né? Acho que antes de responder o que é um cientista político, o que faz um cientista político, é importante responder o que faz um cientista social de maneira geral. As ciências sociais, no Brasil, ela é composta por 3 grandes áreas: a sociologia, ciência política e antropologia. E o sociólogo, em geral, ele busca identificar padrões sociais. Ou seja, parte do pressuposto de que os fenômenos sociais, eles têm alguns padrões, ou seja, a sociedade não é caótica, então é possível identificar alguns padrões de funcionamento da sociedade, das instituições e dos fenômenos sociais. No caso da ciência política em específico, a gente estuda esses padrões em relação a questões específicas relacionadas ao poder, ou seja, manifestações de poder, tipos de regimes políticos, formas de disputa pelo poder, instituições de poder. Então, esses são objetos de estudo da ciência política. E para ser considerado um cientista político é necessário conhecer teorias que sejam capazes de explicar, de sistematizar a maneira como esse poder ele se distribui, ele se manifesta dentro da sociedade. Ok. Eu queria que você falasse para a gente quem são os cientistas políticos que você admira, quem são os seus preferidos e por que você os admira? Eu admiro muito meus professores, né? No caso da UFMG, é uma casa, né, uma escola que sempre teve uma tradição muito forte no campo da ciência política, né? A começar por Fábio Vanderlei Reis, Vanderlei Guilherme dos Santos. Só para citar 2 exemplos, são cientistas políticos importantes, são mineiros, né? Então a ciência política ela se desenvolveu muito em Minas Gerais. Depois vários desses professores eles foram trabalhar e estudar em outros lugares, né? Muitos se formaram nos Estados Unidos, fizeram carreira acadêmica já como professor, principalmente no Rio de Janeiro e também na USP, tem vários cientistas políticos importantes, né? Mas Minas Gerais é um berço, né, não só de políticos, mas de muitos cientistas políticos importantes. E o Fábio Vanderlei Reis é uma pessoa que eu admiro bastante. Sim. Ok. Eu tenho da minha predileção, né, que é o Clóvis Barros Filho, né? Ele lançou recentemente um livro com o título Somos Todos Canalhas, né? Nesse livro, ele fala que a corrupção é a vitória da canalice, né? E eu acho muito interessante porque ele se inclui nesse título, né? Eu queria te perguntar, nós somos todos canalhas ou você acha que o professor Clóvis exagerou? Eu acho interessante essa discussão, né, sobre ser canalha, não ser canalha, que na verdade é uma discussão sobre o que é ético e o que não é ético, né? Então o professor nesse livro ele discute, né, essas noções de bom, ruim, belo, feio, né? Então tudo isso que são construções sociais, ou seja, aquilo que é considerado bom ou ruim varia, né, de sociedade para sociedade, né? A sociologia tem uma forma específica de lidar com essas questões. Por exemplo, a sociologia considera que aquilo que é considerado bom é sempre aquilo que é característico, né, dos grupos dominantes, enquanto aquilo que é considerado ruim geralmente é atribuído às classes sociais menos privilegiadas, né? Karl Marx, por exemplo, coloca, né, se você quer conhecer a ideologia de uma época, a ideologia da classe dominante, basta conhecer a ideologia
de uma época, ou seja, a ideologia de uma época é a ideologia de uma classe dominante. Então, aquilo que é considerado bom é aquilo que é favorável, né, aos grupos dominantes. A sociologia vê dessa forma, né? Alguns sociólogos mais contemporâneos inserem outras variáveis nessa questão, ou seja, não apenas questões socioeconômicas que vão determinar o que é bom, o que é ruim, mas questões relacionadas a hábitos, a características, vão dizer, né, o que vão... Por exemplo, hábitos de pessoas bem posicionadas na sociedade vão ser bem vistos, enquanto hábitos de pessoas mal posicionadas na sociedade vão ser mal vistos, né? Agora, no caso da ciência política, essa questão do que é bom e do que não é bom, ela é um pouco mais complexa. Desde clássicos como Nicolau Maquiavel e como Max Weber, eles já têm feito um esforço no sentido de tentar separar a política da ética religiosa, da ética da moral. Né? A política, ela exige uma ética própria. Qual que é essa ética da política, nas palavras, né, do clássico da sociologia, da economia e da ciência política também, Max Weber? É a ética da responsabilidade. Ou seja, o político, ele deve se preocupar com o bem coletivo. Então, essa é a principal preocupação, esse que é o objetivo do político, e, por vezes, o Weber recomenda que é necessário que o político ele, supere os seus valores, os seus princípios individuais em prol do benefício coletivo. Seria muito bom se a prática, né, fosse realmente assim, né? Se o Weber tivesse realmente razão em tudo disso, né? Agora, como é que você pensa, assim, que o Brasil vai conseguir diminuir a corrupção? Aperfeiçoando as instituições. Só dessa via? Acho que essa é a principal via. É claro que isso cabe, né, aos indivíduos, essa mudança de postura e de comportamento, mas eu acredito que isso deve ser estimulado, né, pelas instituições. Pelas instituições. Não saia daí, nós voltamos já para conversar um pouco mais sobre ciência política.